Hoje eu e a Valesca vamos falar sobre a nossa prática docente do projeto de residência pedagógica do curso de Pedagogia da URGS. Nós realizamos a prática na Escola Imperatriz Leopoldina em uma turma de terceiro ano. Nossa preceptora é a professora Denise Novo. Nossas orientadoras, professora Patrícia Camini e professora Simone Pozzebon. O objetivo desse vídeo, depois de escolher uma aula, é refletir sobre a nossa prática docente que tivemos em nossa primeira sequência didática, que serve como estratégia para aprimorar essa prática e descobrir os erros e acertos. A aula escolhida foi a quarta aula da nossa sequência didática. Ela ocorreu dia 6 de julho. Teve a duração de 1 hora e o conteúdo preservação do meio ambiente. Nosso objetivo era conhecer atitudes diárias que ajudam a preservar o meio ambiente. A aula foi dividida em 4 momentos. No primeiro momento, fizemos a retomada da tarefa de casa, que foi uma pesquisa. No segundo momento, a leitura coletiva da matéria 10 maneiras de preservar o meio ambiente. No terceiro momento, fizemos um quiz utilizando o formulário do Google. E o quarto momento, planejamos a construção de um mapa mental utilizando a apresentação do Google. O que nos levou a escolher essa aula foi a participação dos alunos. Essa aula teve muita participação dos alunos e também algumas situações que aconteceram durante a aula que eu e a Valesca tivemos que conciliar o que planejamos com as situações que aconteciam. O que realmente aconteceu na aula? Então, fizemos a retomada do desafio. Aqui é importante destacar que não foi o primeiro desafio, e sim o segundo, que aconteceu no nosso último encontro. O primeiro foi na aula anterior, no qual era qual era a quantia que uma árvore poderia produzir de cadernos, e no final da aula, eles gostariam de saber qual seria a quantidade que a árvore poderia oferecer de lápis. Então a gente também trouxe, então esse vai ser o desafio da nossa próxima aula. Então trouxemos no nosso último encontro esse desafio, e ao abrir sobre o desafio, eles estavam super animados, querendo falar os resultados, antes mesmo da gente perguntar como é que foi essa pesquisa, com quem eles fizeram e tudo mais. Então eles estavam super ansiosos com esse desafio. Os resultados das pesquisas, então, os alunos trouxeram, eles fizeram uma pesquisa com os pais, com os familiares, quais ações eles poderiam fazer ou que fazem para ajudar a auxiliar o meio ambiente, preservar o meio ambiente. Aqui na pesquisa, no início, eles estavam um pouco resistentes, apesar de já estarem acostumados a fazer pesquisa, é uma turma que está acostumada, já tem essa vivência, mas eles estavam um pouco envergonhados, encabulados, e por estarem um pouquinho nervosos também, foi um pouquinho difícil no início, mas aí um aluno foi indo, e aí automaticamente acabou puxando os outros alunos, e a pesquisa fluiu bem. Uma questão muito importante também sobre a leitura da matéria, né, que é as 10 maneiras de preservar o meio ambiente, foi uma coisa muito bacana, foi uma sensação assim muito bacana, porque na aula anterior trouxemos uma leitura de uma outra matéria, de um outro jornal, e os alunos eles estavam bastante resistentes, bastante nervosos. Acreditamos que não era uma prática que eles vivenciavam durante as aulas síncronas, né, no momento de aula virtual. Então acreditamos que foi o primeiro impacto, assim, e não tivemos assim uma sensação tão boa quanto foi essa. Nessa não, na primeira a gente pedia fulano, tu quer ler? E aí o aluno lia ou fazia um jeito de que estava encabulado, não queria ler. Então nessa, quem quer ler o primeiro tópico da matéria? E automaticamente eles iam se pronunciando, eu quero fazer, então automaticamente foi essa vontade de ler espontânea, então foi muito legal. E a leitura também, assim, ocorreu de uma forma mais natural, eles não estavam nervosos, estavam bem ansiosos para chegar a sua vez para fazer a leitura. Fizemos o quiz, então, com alguns conteúdos que abordamos em aulas anteriores, e também falamos sobre algumas maneiras de preservar o meio ambiente ou ações que envolveria sobre o tema do meio ambiente da nossa aula. Uma coisa que tivemos que retirar em virtude do tempo foi a questão do mapa mental. Fizemos um mapa mental na semana passada, explicamos a eles
o que se tratava o mapa mental, como construímos, e acabamos construindo com eles, mas nós queríamos fazer novamente de um jeito diferente, nessa última aula, como uma sistematização para a gente finalizar e encerrar essa aula, mas em virtude do tempo, estava quase no finalzinho já da aula, então tivemos que retirar esse último tópico em virtude do tempo. Então, sobre as nossas aprendizagens, eu coloquei algumas palavras-chave sobre a questão da adaptação, de estar sempre adaptando. A gente acabou mudando algumas coisas durante as nossas aulas, né? E nessa última aula também mudamos algumas coisas, inserimos o desafio, que era algo que não tinha no nosso planejamento, nas nossas aulas. Essa questão de inovação, de estar sempre inovando, buscando as coisas, estar sempre buscando algo novo para os alunos, para nós também, para ser uma aula mais atrativa, mais espontânea, mais lúdica com eles. A questão da pesquisa, mostrar que não só os alunos, né, aprendem, mas também o professor, essa troca que pode acontecer do aluno com o professor, foi muito gratificante. Então, por mais que a gente pesquise, sempre vai ter algo novo. A questão das perguntas, por exemplo, dos alunos, nessa aula foi muito instigante, porque a gente não tinha as respostas algumas vezes, e essa questão do medo, né? Eu senti que eu estava super preparada, estou preparada para essa aula, eu sei tudo, já tô craque. E aí não, vem um aluno, pergunta, e essa resposta a gente não tem. Então a gente transformou como se fosse um desafio. Então foi muito legal essa escolha, o motivo pelo qual escolhemos essa aula também, pela questão da leitura também, que foi algo que bateu assim na gente e nos sensibilizou bastante. E essa questão da flexibilidade, tá? Ser flexível, sabe? Porque no início eu me incomodava, a gente planejou uma coisa e a gente tem que seguir, não. Isso depende do andamento da sala, depende das aprendizagens, das trocas dos meus alunos. Então isso varia bastante. Funcionou bem a proposta. Uma coisa que não funcionou, não porque a gente não conseguiu fazer, mas em virtude do tempo, foi exatamente um mapa mental. E o que eu senti de inspiração, assim, foi eles sempre estarem buscando mais, sempre querendo mais, questionando. Então, assim, quando o aluno questiona, ele nos instiga a procurar mais, a saber mais, apesar de não ter as respostas, mas procurar algo novo, sabe? Essa troca entre os alunos e o professor ocorreu muito nessa aula, foi muito gratificante. E o que precisa ser aprimorado, principalmente, assim, para mim, é a questão do vocabulário. Eu tenho alguns problemas na fala, com alguns encontros vocálicos de algumas palavras, e é uma coisa que eu agora estou me policiando bastante, estou olhando, assim, com um olhar mais atencioso para isso, minucioso, porque é uma coisa que eu vou ser professora, né? Eu vou ser professora. Por mais que eu tenha essa dificuldade, eu também tenho que trabalhar internamente essa dificuldade comigo para poder ensinar o meu aluno. Então, é uma coisa que, ao longo das aulas, a gente vai percebendo que tem que ensaiar, tem que treinar, tem que trabalhar consigo, não em relação somente à aula, mas coisas particulares da gente também, para poder dar andamento e melhorar ainda, e melhorar nossas aulas. Então, eu acredito que o que funcionou bem pedagogicamente foi o desafio, que foi um questionamento dos alunos, e nós transformamos em desafio, e isso mobilizou muitos alunos, deixou eles muito animados para descobrir qual era a resposta, e até no momento em que a gente estava resolvendo ali o desafio na nossa aula, os alunos já estavam questionando outras coisas. O desafio foi uma atividade que mobilizou bastante os alunos, e todos eles tiveram interesse e fizeram mais questionamentos. Outra atividade que funcionou bem pedagogicamente foi o quiz, porque os alunos ficaram muito motivados para achar qual era a resposta certa, e eles conversavam entre eles para saber qual seria a resposta certa. A pesquisa que ficou de tema de casa, e nessa aula nós pedimos para eles trazer as respostas que eles encontraram, também foi muito bom, porque nem todos os alunos tinham feito a pesquisa, mas no momento que os alunos que fizeram leram qual eram as respostas que tinham encontrado, os outros alunos foram acrescentando informações, e eles foram além das coisas que nós trabalhamos nas aulas. Eu senti inspiração nesses 3 momentos,
tanto no quiz, quanto quando eles trouxeram as respostas da pesquisa e no desafio também, porque eu pude ver toda a motivação deles para participar da aula, toda a vontade deles de estar aí buscando as informações novas e trazendo também as informações que nós passamos nas aulas, que nós já tínhamos trabalhados, mas eles foram além, né? Trouxeram coisas que eles já sabiam, coisas que eles pesquisaram por eles. O que eu considero que pode ser aprimorado é a questão do vocabulário, porque nós utilizamos algumas palavras nas perguntas do quiz que os alunos não tinham conhecimento, eles também não sabiam o que era um quiz, então precisamos melhorar quanto ao vocabulário, adequar mais o nosso vocabulário. Outra coisa é o Google Formulário que nós utilizamos para fazer o quiz. Nós só podíamos botar uma resposta correta e os alunos nem sempre chegaram num consenso quanto a qual a resposta correta. Então, eu e a Valesca precisamos conciliar o fato do formulário aceitar uma resposta e os alunos terem mais de uma resposta. Isso é algo que nós podemos melhorar também. Então, essa foi a nossa prática da quarta aula que realizamos na sequência didática. Muito obrigada!